Olá, amadinhos! Estamos aqui para fazer a nossa revisão. A revisão da aula 54.2. Sobre o quê? Sobre colocação pronominal. É o nosso assunto. Beleza? Vamos lá. O que é colocação pronominal? Posições dos pronomes átonos, né? Aqui eu tenho, não te entregarei os documentos hoje. Aqui que ocorreu? Ocorreu próclise. Por que é próclise, amadinha? Porque apareceu uma palavra atrativa. Essa palavra atrativa, ela é negativa. Então, vai atrair o pronome para antes do verbo, tá bom? Outra aqui, entregarei-te os documentos hoje. Aqui o que ocorreu? A ênclise, né? Porque não pode começar frase com pronome oblíquo. Regra geral. Entregar-te-ei os documentos hoje. O que ocorreu? A mesóclise, né? Porque, ó, ficou no meio do verbo o quê? Verbo no futuro do presente. Ocorre mesóclise. Os pronomes oblíquos átono, né? Me, te, se, nos, o, a, os, as, le, ilhes, né? Não possui acento próprio, são clíticos. Vai depender da fonética. Próclise obrigatória, né? Quem lhe entregou a carta? Quem? Em frase interrogativa, o que vai ocorrer, né? Vai ficar antes do verbo. Quanta mentira se disse a respeito dela? Então, ocorreu porque frase exclamativa. Deus nos proteja daquele maluco. Aqui, ó, frase optativa. Então, aí a próclise obrigatória, tá bom? Em frases interrogativas, exclamativas e optativas. Mesóclise. Quando o pronome se posiciona no meio do verbo, né? Com verbo no futuro do presente. Far-lhe-ei uma sugestão. A prova realizar-se-á neste sábado. Convidar-me-ão para a solenidade de posse da nova diretora. Mostrar-lhe-ei meus textos. Ênclise. Quando o pronome está depois do verbo, é a colocação normal do pronome na língua culta. A ênclise é usada principalmente no seguinte caso: quando o verbo inicia a oração, entregou-me, olha bem, os documentos hoje. Outra situação, com o verbo no imperativo afirmativo. Por favor, diga-nos o que aconteceu. Então, amadinhos, né, fizeram as anotações, né? Agora, né? Encerrou a nossa revisão e daqui a pouco a gente retorna com os exercícios. Beleza? Vai! Oi! Estou de volta! Pra quê, amadinha? Aquele momento da gente tirar a dúvida, né? Tirando dúvidas, resolução da atividade de sala. Primeira questão. Ó, já começa com tirinha, né? Leia a tirinha para responder a questão. Viu? Este é o sol, observe atentamente. Mastigando, continue olhando diretamente. Não se afaste, observe com cuidado. Mastigando, fique olhando direto para o sol. Continue olhando atentamente. Achei que tinha ouvido alguém comendo doce, mas não vejo nada. Viu só?
Vamos aqui ao comando da questão. No segundo quadrinho, observa-se o emprego correto do pronome quanto à sua colocação na frase. Assinale a alternativa que nomeia essa espécie de colocação e por que ela é obrigatória neste contexto. Letra A. Próclise, pelo uso de palavra negativa. B. Mesóclise, pela utilização do imperativo. C. Próclise, pela utilização do gerúndio. Ênclise, pelo uso da expressão negativa. E. Mesóclise. Vamos lá. Ele está pedindo para você observar o quê? O segundo quadrinho. Vamos voltar lá. Você já viu? Vamos ver o segundo quadrinho aqui, amado. Ó, onde está? Não se afaste. Aí pergunta, assinale a alternativa que justifica, né, o uso desse pronome aí. Antes, qual é a classificação da posição do pronome? E por que é obrigatória? Vamos ao comando, observou bem? Vamos lá, ó, da questão. Qual é a alternativa? Alternativa A. Por que é letra A? Porque pelo uso não se... Eu esqueci a frase, ó. Como é? Não se afaste, tá? Não se afaste. Então, não se afaste. Quando fala assim, não se afaste, o que acontece, amado? Aqui eu tenho uma palavra negativa. Quando aparecer uma palavra negativa, o que vai acontecer? O pronome, né, ficará antes de quem? Do verbo. Esse aqui que é o verbo. Beleza? Então, apareceu palavra negativa, vai atrair o pronome para antes do verbo. Ok? Segunda. Aqui é para você preencher corretamente as lacunas, né? Os espaços. Aí eu tenho aqui, esses são os livros que à disposição do público, mas que poucos... Aí vamos ver. Aí tem um texto, se acha, se acredita, procurá-los-ão. B, acha-se, acredita, procurá-lo... Ai, eu me enrolo a língua. Procurá-los-ão. Se acha, acredita-se e os procurarão. D. Acham-se, se acredita, procurarão. Meu Deus do céu, estou travando a minha língua. Procurarão os e acham-se, acreditam-se e procurá-los-loãos. Vamos ao gabarito, amadinho, que eu estou travando a minha língua aqui. Então, letra C, se acham, acredita-se e os procurarão, tá bom? Aqui, esses são os livros que se acham à disposição do público, mas acredita-se, né, que poucos os procurarão. Meu Deus do céu, hoje a minha língua tá que tá. Terceira questão, também vai preencher corretamente, né, aí com os pronomes aí, as lacunas. Entre eles existe um compromisso que só se ao sacrifício. Aí eu tenho, letra A, me cumprir-se-á e nos dispusermos. B, eu se cumprirá, dispusermos-nos. Eu se cumprirá, dispusermos-nos. D, me se cumprirá, nos dispusermos. E, eu cumprir-se-á, dispusermos-nos. Qual é a alternativa que vai preencher corretamente as lacunas? Letra D, né? Entre eles e mim, existe o compromisso que só se cumprirá se dispusermos ao sacrifício.
4. Novamente, complete convenientemente as lacunas. Logo que, ciente de que, não. Aí eu tenho alternativa A. Os vi, os farei, os poderemos contratar. B. Os vê, fa-los-ei, poderemos contratar. C. Vê-los, fa-los-ei, poderemos contratá-los. D. Os vi, fa-los-ei, podemos contratá-los. E. Os vê, far-lhe-eis, poderemos contratá-los. Qual é o gabarito da questão? Letra D. Logo que os vir, faloei, poderemos contratar, ciente de que não poderemos contratá-los. Ok? Muito bem. Agora, gente, o que a gente vai ver? Aquele todo momento que todo mundo está aguardando, né? Que momento é esse? Aquele momento que a gente fala assim, se liga no Enem. O uso do pronome átomo no início das frases é destacado por um poeta e por um gramático nos textos abaixo. Pronominais. Primeiro texto. Dê-me um cigarro, diz a gramática, do professor e do aluno e do mulato sabido. Mas o bom negro e o bom branco da nação brasileira diz todos os dias, deixa disso, camarada, me dá um cigarro. Aí, ó, aqui eu tenho Oswald de Andrade, tá bom? Pronominais. O segundo texto. Iniciar a frase com pronome átomo só é lícito na conversação familiar despreocupada ou na língua escrita quando se deseja reproduzir a fala dos personagens. Aqui é do Pascoal, né, do Segala, né, da Novíssima Gramática da Língua Portuguesa. Beleza? Ao comando da questão. Comparando a explicação dada pelos autores sobre essa regra, pode-se afirmar que ambos, letra A, condenam essa regra gramatical. B, acreditam que apenas os esclarecidos sabem essa regra. C, criticam a presença de regras na gramática. D, afirmam que não há regras para o uso de pronomes. E, relativizam essa regra gramatical. E aí, ó, são dois textos, poema pronominal e o comentário do Segala. Alternativa, letra E, relativizam essa regra gramatical, ok? Né? Fácil, né? Todo mundo conseguiu resolver, né? Gabaritar, eu tenho certeza. Ó, mas não esqueça daquele lá daquele esquema de estudo que eu trouxe aqui para vocês para facilitar o entendimento do conteúdo. Mas não é só aquele para facilitar o esquema do estudo. Eu trouxe outra dica aqui também para vocês. Que dica é essa, amadinha? É dica de obras literárias, porque agora é o momento do Clube de Leitura. Aqui, as obras. Eu tenho Macunaíma, que é do modernismo, Mário de Andrade, Triste Fim de Policarpo Quaresma, que é do pré-modernismo, de Lima Barreto, Os Sertões, pré-modernismo, Euclides da Cunha, Manifesto da Poesia Pau-Brasil, de Oswald de Andrade,
alguma poesia do modernismo de Carlos Drummond de Andrade. Né? Então, são essas dicas que eu deixo aqui para vocês, tá bom? E não esquecendo do nosso momento, né? Que momento é esse, amadinha, né? Qual momento é esse, né? De leitura, de você ler, escolha uma dessas obras e faça sua leitura. Faça suas anotações precisas. Veja o contexto, em que época que aconteceu, assim, faça a relação com a história do momento, qual é o contexto histórico, quais são os fatos que destacaram na obra. Isso ajuda muito, tá bom? E não esquecendo da nossa mensagem do dia. Olha só. Crie asas na leitura e nunca mais secará a sede de ler. Esse pensamento é da nossa queridíssima Pura Moreno Domingues, certo? Eu agradeço a companhia de vocês e até a próxima aula.